Olá, pessoal! Hoje vamos falar sobre um material muito relevante na decoração que atravessou milênios, civilizações e culturas e mantém sua relevância e elegância até hoje. Um material eterno. Eu estou falando do quê? Estou falando do linho. O linho não é apenas um tecido bonito. Ele carrega consigo uma história fascinante que remonta aos primórdios da humanidade. Presta atenção que esse vídeo aqui hoje vai ser uma aula de história e também uma aula prática. Você sabe realmente o que torna o linho tão especial? Conhece os tipos, as gramaturas e como usar cada um na sua decoração? Nesse vídeo, vamos fazer uma viagem pela história desse tecido milenar, analisar os principais tipos e descobrir como aplicá-lo de forma inteligente na decoração. Prepare-se para se apaixonar ainda mais por esse tecido. Antes de começarmos, deixe seu like no vídeo e se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Toda semana tem vídeo novo aqui com dicas de decoração super práticas e úteis. Então, se você ainda não está inscrita, faça isso agora. O linho é um dos tecidos mais antigos da humanidade. Evidências arqueológicas mostram que o linho já era produzido há mais de 30 mil anos. Fibras de linho foram encontradas em cavernas na Geórgia, indicando que nossos ancestrais já conheciam e utilizavam esse material antes do desenvolvimento da agricultura organizada. Foi o povo egípcio que elevou a produção de linho a um nível de arte. Para eles, o linho não era apenas um tecido, mas um símbolo de pureza, luz e riqueza. As múmias dos faraós eram envolvidas em linho da mais alta qualidade e os sacerdotes usavam roupas de linho branco durante os rituais religiosos. O linho egípcio era tão fino e valioso que chegava a ser usado como moeda de troca. O linho é mencionado diversas vezes na Bíblia, sempre associado à pureza e à santidade. No Antigo Testamento, as vestes dos sacerdotes do templo eram feitas de linho fino, e no Novo Testamento, o linho é descrito como o tecido dos justos no céu. Os gregos e romanos também valorizavam o linho. Era considerado um tecido de luxo, usado pelas classes mais altas da sociedade. Os romanos desenvolveram técnicas avançadas de tingimento e acabamento, criando os linhos coloridos e decorados. Durante a Idade Média, o linho continuou sendo um símbolo de status social. Os monastérios europeus se tornaram centros de produção de linho de alta qualidade. No Renascimento, o linho fino era usado para criar as camisas e roupas íntimas da nobreza. Mas foi com a Revolução Industrial que a produção de linho se mecanizou, mas nunca perdeu sua associação com qualidade e elegância. Hoje, o linho continua sendo sinônimo de sofisticação natural e sustentabilidade. Ao longo da história, o linho sempre representou a pureza, simplicidade elegante e conexão com a natureza, e nunca perdeu sua característica atemporal, sendo relevante até hoje. O linho conquistou definitivamente seu lugar na decoração moderna, e não é por acaso. Suas características únicas o tornam ideal para criar ambientes aconchegantes, sofisticados e atemporais. E ele se adapta a praticamente qualquer estilo decorativo. Além disso, o linho é uma das fibras mais duradouras que existem. Ele fica até mais bonito com o tempo e o uso, e é 100% biodegradável. Sua produção tem menor impacto ambiental comparado a muitos outros tecidos. Também é um regulador natural da temperatura, mantendo os ambientes frescos no verão e aconchegantes no inverno. Suas fibras permitem excelente circulação de ar. Ao contrário do que muitos pensam, o linho é fácil de cuidar. Ele pode ser lavado em máquina e ainda fica mais macio a cada lavagem. O amassadinho natural do linho é parte do seu charme. Conhecer os diferentes tipos de linho é fundamental para fazer a escolha certa para cada aplicação na sua decoração. Cada tipo tem características específicas que o tornam mais adequado para determinados usos.
Vamos aos principais tipos? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar da cambraia. Não é famoso esse nome? Cambraia de linho. A cambraia é um dos linhos mais finos e delicados disponíveis no mercado. Tem uma trama muito fechada e uniforme, resultando em um tecido liso, macio e com caimento fluido. Geralmente tem uma gramatura entre 80 e 120 gramas por metro quadrado, sendo considerado um linho leve a médio. É ideal para cortinas leves que filtram suavemente a luz, almofadas delicadas, forros de abajur e aplicações onde se deseja um toque refinado e elegante. Possui um caimento perfeito, toque sedoso, excelente para ambientes que precisam de leveza visual. Na minha casa, na sala, eu escolhi cambraia de linho. Gaze de linho, gaze clássica. O tipo de gaze tem trama aberta, arejada. Sabe quando a gente fala gaze que passa no machucado? Sabe aquela tipo daquela gaze de algodão que vende na farmácia? Que é aquela gazezinha que a gente sabe exatamente o que é. A gaze de linho é exatamente essa trama aberta, só que de linho, criando um tecido semi-transparente, parecendo realmente uma gaze. É o mais leve dos linhos, com um aspecto etéreo e romântico. É muito suave. Ele é frágil, delicado. Sua gramatura fica entre 60 gramas a 90 gramas por metro quadrado, sendo o mais leve da categoria. É perfeito para cortinas que criam jogo de luz e sombra, mosquiteiros decorativos, divisórias leves entre ambientes, sobreposições em janelas e aplicações onde se deseja privacidade sem bloquear completamente a luz. Sabe como é que ele é muito usado também, gente? Como um voal, sabe? Aquele voal que você quer meio que passe e às vezes você mistura ele com outras cortinas. Às vezes você faz uma cortina mais pesada num outro linhão, ou até num algodão, numa seda, num outro tecido que você queira, XPTO, não importa, e usa a gaze de linho para dar aquele estilinho voal ali, só para proteger um pouquinho da luz. Linho leve é o linho mais versátil para uso geral na decoração. Tem uma trama equilibrada que oferece boa cobertura sem ser pesado demais. Mantém a textura característica do linho, mas com uma praticidade maior de uso. Sua gramatura gira em torno de 140 a 180 gramas por metro quadrado, oferecendo um bom equilíbrio entre leveza e resistência. Ideal para almofadas, capas de sofá, cortinas de uso diário, toalhas de mesa, caminhos de mesa, forros de poltronas e aplicações gerais onde se deseja a beleza do linho com funcionalidade. É de fácil manutenção, tem boa durabilidade e preço mais acessível. A gente chama de linho leve por ser aquele linho de um uso muito difuso, assim, que você dá pra usar com muitas coisas, mas ele é mais pesadinho que a cambraia, vocês estão sacando? A gaze de linho é o mais levinho, aí depois tem a cambraia, aí agora a gente tá falando do linho leve. Qual é o próximo? O linho pesado. É o mais robusto, estruturado dos linhos. Tem uma trama fechada e densa, oferecendo excelente cobertura e durabilidade. Mantém a forma mesmo com uso intenso. É o mais resistente da categoria, com gramatura entre 200 a 300 gramas ou mais. Perfeito para estofados, capas de sofá e poltronas de uso intenso. Cortinas, blackouts, tapetes, revestimentos de parede, divisórias mais estruturais e aplicações que exigem resistência e durabilidade. Quando você for forrar a parede, esse linho mais pesado, ou até um leve que seja bem fechadinho, ele funciona, entendeu? Ele é bem mais encorpado. E linho misto, Cissa? Linho misto é uma combinação de linho com outras fibras naturais, como algodão ou viscose. A viscose é uma fibra artificial, o algodão é uma fibra natural, oferecendo características híbridas e muitas vezes preços mais acessíveis. Existe também, às vezes, a mistura do linho até com tecidos sintéticos, como o próprio poliéster, entre outros. Mas aí a gente entra num outro tipo de composição. Nesse vídeo é importante a gente falar de linho. Linho orgânico, produzido sem pesticidas ou químicos. Ideal para quem prioriza sustentabilidade e saúde ambiental. Como escolher e usar o linho na decoração? Para quartos e salas de estar, linhos mais leves criam atmosferas aconchegantes. Para áreas de maior uso, como uma sala de TV,
aquela sala que você senta bastante, opte por linhos mais pesados. Cortinas que precisam bloquear a luz devem usar um linho mais pesado. Para filtrar suavemente a luz, gaze ou cambraia são as ideais. Misture diferentes pesos de linho no mesmo ambiente, não tem o menor problema, para criar profundidade visual e mistura de texturas. Uma cortina de gaze com almofadas de linho pesado, por exemplo, é uma super combinação. O linho aceita muito bem tingimentos naturais. Cores neutras como off-white, bege, cinza e tons terrosos realçam sua beleza natural. Aceite um amassadinho natural como parte do charme. Não dá para ficar reclamando que linho amassa, gente. Para aplicações que precisam estar sempre lisas, considere misturas com outras fibras. Linho amassa e essa é a graça dele. Como vimos, o linho é muito mais do que um tecido. É um pedaço da história da humanidade que continua relevante e desejado. Sua versatilidade, durabilidade e beleza natural o tornam uma escolha inteligente para qualquer projeto de decoração. Seja com a delicadeza da cambraia e a leveza da gaze, a versatilidade do linho leve ou a robustez do linho pesado, há sempre uma opção perfeita para as suas necessidades. Investir em linho é investir em qualidade, sustentabilidade e elegância atemporal. E o mais interessante, gente, é que linho não acaba. Lava, 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 volta e às vezes você até ressignifica ele. Um linho que era uma cortina, vira uma almofada, às vezes o estofado de um sofá. Ele às vezes você pode cortar, fazer outras coisas. Sem falar que o linho é muito usado também na mesa, como guardanapos, onde ele, é o melhor de todos. E você, já usa linho na sua decoração? Compartilhe nos comentários qual tipo que você prefere e como usa. Até o próximo vídeo.